Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que abordava o conceito de lentes esféricas. A primeira questão. Ao examinar uma obra de arte, um colecionador usa uma lente para aumentar a imagem. Descreva as características da imagem que ele observa e o tipo de lente que ele está usando. Bem, como ele vê a imagem por meio da lente, toda imagem vista por meio da lente é uma imagem virtual. Então, aí nós vamos ter uma imagem virtual. Além disso, nós sabemos que as imagens virtuais elas são sempre direitas. Além disso, como o colecionador ele usa a lupa para aumentar a imagem, então essa imagem ela vai ser ampliada. Desse modo, então, a gente tem uma imagem virtual, direita e ampliada, que é o tipo de imagem que é fornecida por lupas. É interessante observar que esse tipo de imagem ele só é fornecido por lentes esféricas convergentes. A segunda questão, da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Faça a construção gráfica das imagens nas situações a seguir e classifique a imagem em cada caso. O item A, nós temos um objeto. Esse objeto em frente a um espelho esférico côncavo e, claro, o objeto está antes do centro de curvatura desse espelho. Traçando aí os raios notáveis, a gente vai poder construir a sua imagem. Nós temos que todo raio que chega paralelo ao eixo principal de um espelho é refletido passando pelo foco. E nós temos que todo raio que chega no vértice do espelho, ele é refletido formando um ângulo igual ao ângulo de incidência. No ponto de encontro desses dois raios, nós temos aqui a formação da imagem. E como a gente pode perceber, se trata de uma imagem real, porque ela está na frente do espelho, ela é projetada. É uma imagem invertida e menor do que o objeto. O item B, nós temos um objeto em frente a uma lente que ela é divergente. Bem, para uma lente divergente, nós temos a seguinte situação. Vamos fazer a construção da imagem. Nós sabemos que todo raio que chega paralelo ao eixo principal da lente divergente, ele é refratado de maneira que o seu prolongamento passa pelo foco. E nós sabemos que todo raio que chega no vértice da lente, na verdade no centro óptico da lente, ele não sofre desvio, então ele vai passar direto, sem sofrer desvio. Bem, onde estará a imagem? A imagem será formada no ponto de encontro dos raios com o prolongamento do raio refratado. Então a imagem será formada aqui, antes da lente. Como a gente pode perceber, se trata de uma imagem virtual, que é uma imagem que está dentro da lente, na frente da lente. Essa imagem ela é direita e menor do que o objeto. No item C, nós também temos um objeto em frente a uma lente divergente. Bem, esse objeto está entre o foco e a lente. Nós sabemos que todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele será refratado de maneira que o seu prolongamento passe pelo foco. Então, esse último raio chegou paralelo, vai ser refratado de maneira que o prolongamento passe pelo foco. E nós sabemos que todo raio que chega aqui no centro óptico da lente, ele não sofre desvio. Então, nós vamos ter a formação da imagem nesse ponto. Como a gente pode perceber, se trata de uma imagem virtual, direita, a imagem está em pé, e menor do que o objeto. O item D, nós temos um objeto na frente de um espelho convexo. Então, fazendo a construção da imagem, nós sabemos que todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal do espelho, ele é refletido de maneira que o seu prolongamento passa pelo foco. E nós sabemos que todo raio de luz que incide no espelho, de maneira que o seu prolongamento passa pelo centro de curvatura, ele é refletido sobre si mesmo. No ponto de encontro dos prolongamentos, nós vamos ter a formação da imagem e, como a gente pode perceber, se trata de uma imagem virtual, porque está dentro do espelho, direita e menor. Na verdade, a gente já sabia desde o começo que toda imagem formada em espelho que é convexo é uma imagem virtual, direita e menor. Essa é uma característica dos espelhos convexos. Na terceira questão da Unicamp de São Paulo. Um sistema de lentes produz a imagem real de um objeto conforme a figura. Calcule a distância focal e localize a posição de uma lente delgada
que produz esse mesmo efeito. Bem, na imagem a gente pode perceber que um objeto de 4 centímetros de altura, ele vai gerar uma imagem invertida de 1 centímetro também de altura. E também a gente pode perceber que a distância do objeto até a sua imagem é uma distância de 100 centímetros. Bem, vamos avaliar a questão. Então, pela imagem, nós já sabemos que o objeto tem 4 centímetros. A imagem desse objeto é menos 1 centímetro, que é invertido. E como a distância do objeto até a imagem é de 100 centímetros, nós sabemos que P mais P' é igual a 100 centímetros. Porque, claro, como nós temos uma imagem que ela é invertida, né? Imagem invertida numa lente vai ser uma imagem que ela é uma imagem real. E imagem real em lentes fica a lente entre o objeto e a imagem. Desse modo, então, o P mais o P' é igual a 100 centímetros. Dessa forma, como nós sabemos que I sobre O é menos P' sobre P, então vai ficar que o I, que é menos 1, sobre o O, que é 4, é menos P' sobre P. Fazendo aí produto dos meios pelos extremos, nós temos que menos P é igual a menos 4P'. Cortando os menos, nós temos que o P ele é 4P'. Bem, se o P é 4P', e lembrando que P mais P' é igual a 100, então quando eu substituir o P por 4P', vai ficar 4P' mais P' igual a 100. Isso vai ser 5P' igual a 100, logo P' é 100 dividido para 5, que é 20. Bem, como P' é igual a 20 centímetros, nós estamos dizendo que a distância da imagem até a lente ela será de 20 centímetros. Bem, daí então, como nós sabemos que P mais P' é igual a 100, sendo P' igual a 20, nós temos então que o P, que é a distância do objeto até a lente, será igual a 80 centímetros. Desse modo, então, se o P é 80 centímetros, dá para a gente descobrir qual é a distância focal dessa lente, que é o que a questão pede, pela equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. MMC de 80 e 20 é 80. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 80 mais 4 sobre 80. Para você chegar ao 4 sobre 80, como o MMC de 8 e 20 é 80, você pega 80 dividido para 20 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. É a história do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre 80 mais 4 sobre 80 dá 5 sobre 80. Então, 1 sobre F é igual a 5 sobre 80. Faz produto dos meios pelos extremos, logo 5F é igual a 80. Portanto, F é 80 dividido para 5, que é 16. Com isso, então, nós temos uma lente de distância focal de 16 centímetros. Como a distância focal é positiva, se trata de uma lente convergente, porque se fosse lente divergente, a distância focal seria negativa. E a lente, sendo convergente, com essa distância focal, ela vai estar localizada a uma distância de 80 centímetros do objeto. Bem, descoberta a distância focal, a questão pede para a gente localizar a lente na imagem. Então é só você pegar, coloca a lente entre o objeto e a imagem, de tal modo que a distância do objeto à lente é de 80 centímetros e a distância da lente à imagem é de 20 centímetros. Como eu falei, uma lente convergente porque a distância focal é positiva. A quarta questão. A entomologia é a área da ciência que estuda os insetos sob vários aspectos, inclusive as relações deles com o ser humano, as plantas, os animais e o meio ambiente. Bem, um pesquisador dessa área, ao estudar os hábitos da joaninha, resolveu utilizar uma lupa para ampliar 5 vezes a imagem dela. Determine a que distância do inseto ele deve posicionar a lupa, sabendo que ela é constituída por uma lente delgada e convergente e cuja distância focal é de 10 centímetros. Bem, do enunciado nós sabemos que a ampliação é igual a 5, porque ele quer ampliar 5 vezes a imagem da joaninha, e nós sabemos que o F é 10 centímetros. Daí então, lembrando que a ampliação é menos P' sobre P, nós vamos ter que 5 é igual a menos P' sobre P.
Fazendo produto dos meios pelos extremos, a gente obtém que P' é igual a menos 5P. Por outro lado, pegando aí a equação de Gauss, já que nós sabemos que a distância focal é 10, então 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Já que o F é 10 e já que o P' é menos 5P, então vai ficar 1 sobre 10 é 1 sobre P mais 1 sobre menos 5P. Mais com menos dá menos, então eu posso escrever que 1 sobre 10 é 1 sobre P menos 1 sobre 5P. MMC de P e 5P é 5P. Então eu vou colocar 5P embaixo aí das duas frações do segundo membro. Vai ficar 1 sobre 10 é 5 sobre 5P menos 1 sobre 5P. Lembrando que o 5 sobre 5P, eu peguei 5P dividido para 5. Não, 5P dividido para P dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Agora, 5 menos 1 dá 4. Logo, 1 sobre 10 é 4 sobre 5P. Faz produto dos meios pelos extremos. Então, 5P é 10 vezes 4, que é 40. Logo, P é 40 dividido para 5. Portanto, o P é igual a 8. Bem, com isso, a distância da joaninha até a lente é de 8 centímetros. Deve ser de 8 centímetros. O que quer dizer que para o observador ampliar a imagem da joaninha em até 5 vezes, ele deve posicionar a lupa a 8 centímetros de distância da joaninha. A quinta questão. Um grupo de estudantes, em uma aula experimental, dispõe de uma lente de distância focal f. Ao colocar um lápis em frente à lente, os alunos percebem que a imagem formada ela é invertida e a altura dessa imagem é menor do que a altura do lápis. Com base nessa situação, é correto afirmar que o item A diz que a distância entre o lápis e a lente é maior do que 2f, o item B diz que a lente é esférica e divergente, o item C diz que, considerando a posição da lente, a imagem se forma do mesmo lado do objeto, o item D diz que a imagem que se forma é virtual, e o item E diz que a distância entre o lápis e a lente é menor do que 2f, onde f é a distância focal. Vamos lembrar disso. Bem, vamos avaliar o seguinte. Como a imagem formada ela é invertida, imagem invertida em lente se trata de uma imagem real. Quando eu tenho imagem virtual, toda imagem virtual em lentes ela é direita, ela não é invertida. Além disso, como a imagem é real, apenas lentes convergentes produzem imagens reais, né? A lente que ela é divergente, ela não produz imagem real. Então nós temos aí uma lente convergente. Avaliando então, continuando a avaliação, como a imagem ela é menor do que o objeto, para que a imagem fique menor do que o objeto numa lente convergente, esse objeto ele deve estar antes do ponto antiprincipal da lente. Bem, se o objeto está antes do ponto antiprincipal da lente, nós vamos ter que o P, que é a distância do objeto até a lente, tem que ser maior do que 2f. Porque o ponto antiprincipal, a distância dele até a lente é 2f, então se o objeto está antes dele, então o P é maior do que 2f. Bem, se o P é maior do que 2f, a distância entre o lápis e a lente é maior do que 2f e o item correto é o item A. A sexta questão. Um objeto real com 6 cm de altura, ele é colocado diante de uma lente convexo-côncava de raios de curvatura iguais a 10 e 6 cm. Ou seja, a face convexa ela tem raio de curvatura 10 cm e a face côncava ela tem raio de curvatura 6 cm. A distância do objeto à lente, ou seja, o P, ele é de 75 cm. E o índice de refração da lente é 1,6 e o do ar, que é onde ela está imersa, é 1. A posição, que é o P', né, e a altura da imagem, que é o I, são em centímetros, respectivamente iguais a quanto? Vamos lá então. Do enunciado nós já sabemos que o O, que é a altura do objeto, é 6 centímetros. O raio 1, que é o raio da parte convexa, é 10 centímetros. Mas vamos lembrar que na equação de Rayleigh nós vamos ter que colocar em metros, né? Ela só vale com os dados em metro. Então 10 centímetros, 0,1 metros. O raio da face côncava ele é de 6 centímetros. 6 centímetros é 0,06 metro. O que eu devo lembrar?
eu devo lembrar que quando a face é côncava, o seu raio é negativo. Então, o raio da face côncava, menos 0,06 metro. Além disso, nós sabemos que o P, que é a distância do objeto até a lente, é 75 centímetros, que é 0,75 metros. O índice de refração da lente é 1,6 e o índice de refração do meio é 1. Desse modo, então, com esses dados, vamos pegar a equação de Rayleigh. Pela equação de Rayleigh, a vergência dessa lente é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, isso multiplicado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Daí, então, a vergência ela vai ficar, o índice de refração da lente é 1,6, dividido pelo do meio, que é 1, menos 1, multiplicado por 1 sobre 0,1, que é o raio R1, mais 1 sobre menos 0,06, que é o raio R2. Bem, 1,6 dividido para 1 dá 1,6, menos 1, multiplicado por mais com menos dá menos. O MMC de 0,1 e 0,06, ele é 0,6. Então, coloquei 0,6 embaixo de todo mundo. E agora vamos fazer o seguinte. Para descobrir quem vai ficar em cima da fração, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 0,6 dividido para 0,1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 0,6 dividido para 0,06. Isso aí vai dar 10. 10 vezes 1 dá 10. Então agora vamos resolver o que está entre parênteses. 1,6 menos 1 dá 0,6 vezes, no segundo parêntese, 6 menos 10 dá menos 4 sobre 0,6. Corta 0,6 com 0,6, nós vamos ter que a vergência dessa lente é menos 4 dioptrias. Ou seja, nós temos uma lente de menos 4 graus. Se nós temos uma lente de vergência negativa, isso quer dizer que se trata de uma lente que ela é divergente. Apenas lentes divergentes possuem vergência ou grau negativo. Bem, mas para que eu quero a vergência dessa lente? Pelo seguinte, vamos lembrar que a vergência é 1 sobre F. Então, com isso, se a vergência é menos 4, nós temos que 1 sobre F é igual a menos 4. Desse modo, então, do enunciado nós sabemos que o P é 0,75 metros, que na forma fracionária, sai mais fácil trabalhar na forma fracionária, é 3 sobre 4 metros. Daí, então, eu pego a equação de Gauss, que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos lembrar que 1 sobre F é a vergência da lente e ela vale menos 4. Isso é igual a 1 sobre o P, que é 3 quartos, mais 1 sobre P'. Bem, o que nós vamos fazer? 1 sobre 3 quartos, na verdade, é uma divisão de fração. Ou você pode encarar como o inverso de uma fração. É só pegar e inverter o 3 quartos. Repete o menos 4. E como 1 sobre 3 quartos é o inverso de 3 quartos, isso vai ficar 4 terços. Mais 1 sobre P'. Joga o 4 terços para o outro lado subtraindo. Então, nós temos que 1 sobre P' é menos 4 terços. Bora igualar os denominadores. Para isso, então, eu escrevo menos 4 como sendo menos 12 sobre 3. Logo, 1 sobre P' é menos 12 sobre 3, menos 4 sobre 3. Menos 12 menos 4 dá menos 16 sobre 3. Portanto, 1 sobre P' ele é menos 16 sobre 3. Bem, se 1 sobre P' é menos 16 sobre 3, faz produto dos meios pelos extremos. Então, 16P' é igual a menos 3. Logo, o P' ele é menos 3 sobre 16. Sendo P' igual a menos 3 sobre 16, quando a gente dividir, vai dar menos 0,1875. Isso, claro, em metros. Vamos lembrar que o 3 quartos, o valor de P que eu utilizei, está em metros. Então, esse P' está em metros. Menos 0,1875 metros, passando para centímetro, que a questão pede em centímetro, isso dá 18,75 centímetros negativo. Vamos lembrar que nós temos aí um P' negativo, porque se trata de uma imagem virtual, já que é uma lente divergente. Lente divergente sempre vai fornecer imagem virtual. Bem, sabendo que o P' é 18,75 centímetros negativo,
Então a imagem virtual ela vai estar a uma distância de 18,75 centímetros da lente. Bem, mas ainda não acabou. Além da posição da imagem, a questão quer saber a altura da imagem. Lembrando que a altura do objeto é 6, e I sobre O é menos P' sobre P, então vai ficar I sobre 6 é menos o P', que é menos 18,75, sobre o P, que é 75. Aqui está em centímetro, porque nós já estamos trabalhando com as medidas de centímetros. Bem, daí então eu tenho que I sobre 6, menos e menos dá mais, 18,75 dividido para 75 vai dar 0,25. Faz produto dos meios pelos extremos, então o I é igual a 6 multiplicado por 0,25, que isso dá 1,5. Portanto, então, a altura da imagem ela tem 1,5 centímetros de altura, é uma imagem direita porque o I está positivo. Daí você conclui que a imagem ficará a 18,75 centímetros da lente e terá uma altura de 1,5 centímetro. Portanto, a resposta correta é o item C. A sétima questão. Um objeto é colocado em frente a uma lente convergente e a sua imagem se forma a 15 centímetros dessa lente. Determine a distância focal da lente e sua vergência, sabendo que 30 centímetros é a distância que separa o objeto da lente. Bem, a questão não falou se essa lente ela é convergente ou divergente. Na verdade, a questão não falou se a imagem é real ou virtual. A lente, a questão falou que é convergente. O que eu quis dizer é que nós não sabemos se essa imagem é real ou virtual. Nós só sabemos que essa imagem está a 15 centímetros de distância da lente. Então vamos lá, se a imagem for real, o P' é 15 centímetros. Já se ela for virtual, o P' é menos 15 centímetros. Além disso, nós temos que o P é igual a 30 centímetros. O que eu vou fazer? Nós faremos os dois casos separados. A gente vai fazer o caso da imagem ser real e depois faremos o caso da imagem ser virtual. E vamos ver se os dois são corretos ou só algum deles é correto. Bem, o primeiro caso, então, vamos supor que a imagem é real. Bem, se a imagem for real, pela equação de Gauss, nós vamos ter que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre o P, que é 30, mais 1 sobre o P', que se a imagem for real é 15 positivo. MMC de 30 e 15 é 30, então vai ficar 1 sobre F é 1 sobre 30, mais 20 sobre 30. 1 sobre 30 mais 2 sobre 30, na verdade, né? Falei 20 sobre 30, 2 sobre 30. Porque se eu colocar 30 no denominador, 30 dividido para 15 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar aqui 1 sobre F, ele é 3 sobre 30. 1 sobre 30 mais 2 sobre 30 dá 3 sobre 30. Produto dos meios pelos extremos, então 3F é igual a 30. Logo o F é 30 dividido para 3, portanto o F é igual a 10 centímetros ou 0,1 metro. Então o que a gente percebe? Se nós tivermos um caso de uma imagem real, para que a imagem seja real, nós devemos ter uma lente convergente de distância focal 30 centímetros ou 0,1 metro, certo? Bem, nesse caso, a questão também pede a vergência, né? Vamos lembrar que a vergência é 1 sobre a distância focal. Então vai ficar 1 sobre 0,1. Se lembrem que a fórmula da vergência, bem como a fórmula dos fabricantes de lente, eu tenho que utilizar os dados em metro, não pode ser em centímetro. Bem, 1 dividido para 0,1 dá 10, então nós teríamos aí uma lente de distância focal 0,1 metro e vergência de 10 dioptrias ou 10 graus, como queiram. Vamos para o segundo caso. E se a imagem for virtual, já que a questão não falou se a imagem é real ou virtual? Bem, o caso da imagem virtual, pegando a equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então 1 sobre F é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre o P', que no caso da imagem virtual é menos 15. Mais com menos dá menos, então 1 sobre F é 1 sobre 30 menos 2 sobre 30. Por que 2 sobre 30? MMC de 30 e 15 é 30. 30 dividido para 15 dá 2. 2 vezes 1 dá 2.
Então nós temos que 1 sobre f é 1 sobre 30 menos 2 sobre 30 dá menos 1 sobre 30. Faça aí produto dos meios pelos extremos, nós temos que o f é menos 30 centímetros. Aí a gente percebe que esse segundo caso ele não convém, porque como a lente ela é convergente, a distância focal dela não pode ser negativa. Ou seja, a gente descarta o caso de imagem virtual. Então nós temos apenas que como válido o caso de imagem real, onde a distância focal é de 0,1 metro e a vergência é de 10 dioptrias. Com isso, então, nós temos como valores distância focal de 10 centímetros e a vergência 10 dioptrias, como eu acabei de falar, no caso de uma imagem real. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de lentes esféricas.